E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a correção do PET 4 do primeiro ano do ensino médio da semana 4 de Física. Então vamos lá. Questão 1 que caiu no Enem. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então vamos analisar aí. Afirmativa 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Bom, a gente sabe o seguinte, que na hora mais quente o volume iria aumentar por causa da dilatação térmica. Assim, o que iria acontecer com a densidade da gasolina? A gente sabe que densidade é a massa dela dividida pelo volume. Então, no mesmo volume, vai haver o quê? Menos massa, porque você está aumentando o volume e não a massa. Então, você está diminuindo a densidade. Então, essa alternativa está errada, pois a utilização do líquido como combustível se preocupa apenas com a massa e não com o volume. Então, a afirmativa 1 é falsa. Afirmativa 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Então, se a gente pensar no inverso da afirmativa 1, então a gente sabe que essa daí é verdadeira, né? Que ela é o oposto da afirmativa 1. E a afirmativa 3, se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Então, isso daí também é verdadeiro, pois tendo em vista o que o texto diz, a sua utilização como combustível é a massa que importa e não o seu volume. Então, a única falsa aí é a alternativa 1. 2 e 3 são verdadeiras. Então, destas considerações, somente resposta aí, alternativa E. 2 e 3 são corretas, né? Então, a resposta à questão 1, alternativa E. Questão 2, da PUC de São Paulo. Em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, de um volume de 20 decímetros cúbicos, cheias de barras de um certo metal. Considerando que o adulto de massa média, 70 kg, pode deslocar com uma certa velocidade no máximo equivalente à sua própria massa, indique qual metal contido na maleta. Observando os dados. Informações adicionais. Dado 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que vale 1.000 centímetros cúbicos. Densidade em grama por centímetro cúbico do alumínio 2,7, do zinco 7,1, da prata 10,5, chumbo 11,4 e ouro 19,3. Então, quem que vai estar, qual metal contido na maleta? Seria o alumínio, o zinco, a prata, o chumbo ou o ouro. Então, muito bem, para a nossa solução, vamos pegar aí os dados que o problema nos deu. Ele nos deu que o volume da maleta é de 20 decímetros cúbicos, convertendo para centímetro cúbico vai dar 20.000 centímetros cúbicos. E a massa do indivíduo, 70 kg, ou 70.000 gramas. O que o problema nos disse? Ele nos disse que um adulto de massa média pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente à sua própria massa. Então, se esse indivíduo aí tem 70 kg, então a massa que ele consegue transportar é de 70 kg, ou 70.000 gramas. E a maleta dele tem um volume de 20.000 centímetros cúbicos. Então, nessa situação, qual é a densidade máxima que ele consegue transportar? Então, a gente sabe que densidade é massa dividida pelo volume. Então, qual é a massa desse indivíduo, dessa pessoa? 70.000 gramas. E qual é o volume da maleta que ele está carregando? 20.000 centímetros cúbicos. Então, dividindo 70.000 por 20.000, o que eu vou ter? Eu vou ter 3,5 gramas por centímetro cúbico. Então, nessa situação aí desse indivíduo, a densidade máxima que ele consegue transportar é de uma substância aí com densidade máxima de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente for olhar o que ele nos deu, qual que corresponde aí? A do alumínio, que é de 2,7. O máximo que ele consegue é 3,5. Então, qualquer valor menor é possível. Então, o alumínio consegue transportar, já que é 2,7. O zinco é maior, 7,1. A prata maior ainda, 10,5. Chumbo bem maior, 11,4. E ouro mais maior ainda,
19,3. Então, a resposta correta da questão 2, alternativa A, alumínio. Então, qual metal contido na maleta? Possivelmente é o alumínio, que tem a densidade menor que ele consegue transportar. Por último, aí, questão 3, da Universidade Federal de Minas Gerais. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado nessa figura. Então, olha lá, já pegou a taxinha e está apertando ela entre os dedos. E a cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Seja Fi, o módulo da força, e Pi, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José, e sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, Fp e Pp. Considerando essas informações, é correto afirmar que a força exercida no indicador e no polegar, a do indicador é maior que a do polegar, elas são iguais, ou uma é maior que a outra. Então, pensa bem, vamos ver o seguinte, a gente sabe pela terceira lei de Newton que essas duas forças são iguais. Então, a força que está sendo exercida no indicador é igual à força que está sendo exercida no polegar. Isso daí é por causa da lei da ação e reação. As forças são iguais. Agora, levando em consideração o conceito de pressão, o que vem a ser pressão? Pressão é força sobre área. Então, como a força é a mesma, mas a área são diferentes, ou seja, a área no dedo indicador é menor que a do polegar, então, como a área é menor, pressão maior. Então, a pressão no indicador vai ser maior que a pressão no polegar, porque a área é menor. Então, a pressão no indicador é maior que a pressão no polegar e as duas forças são iguais. Então, a resposta correta da questão 3, alternativa D. A força no indicador é igual à força no polegar e a pressão no indicador é maior que a pressão no polegar. Certinho? Questão 4. Quando tomamos o refrigerante utilizando o canudinho, o refrigerante chega até nós porque o ato de puxarmos o ar pela boca, olha para a figurinha, um gato aí tomando refrigerante com canudinho. Então, o que acontece aí no canudinho? Então, ele reduz a aceleração da gravidade no interior do tubo. B, aumenta a pressão no interior do tubo. C, aumenta a pressão fora do canudinho. Ou letra D, reduz a pressão no interior do canudinho. Então, vamos pensar, quando a gente toma refrigerante, né, a gente puxa o ar pela boca. Quando a gente puxa o ar pela boca, o que acontece com a pressão dentro do canudinho? Então, quando a gente retira esse ar, a gente está fazendo o quê? O que está aí na letra D. A gente está reduzindo a pressão no interior do canudinho. Como a gente reduz a pressão lá dentro, a pressão externa fica maior. E aí o fato dessa pressão externa ficar maior do que dentro do canudinho, o líquido sobe pelo canudinho. Então, quando a gente puxa o ar pela boca, a gente reduz a pressão no interior do canudinho. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!